Olá, estamos mais uma vez juntos para continuar a nossa matéria de gramática, né? Então, eu vou precisar que esteja com vocês o caderno, o estojo. A folha de gramática 2 é essa que a gente vai usar, vocês não vão ter ainda, mas depois a gente vai imprimir. E o espaço adequado, né? Computador, tudo direitinho para a gente conseguir ter um bom entendimento da matéria. Bom, o caderno vai ser importante, que hoje nós vamos fazer algumas anotações, tá? Então, você pode pegar o caderno na parte de gramática, abrir na parte de gramática, colocar a data e escrever gramática 2, coloca a data lá em cima, de caneta azul ou preta, pula uma linha, gramática 2, aí aguarda que quando for para fazer algumas anotações, eu vou pedir para você anotar. Então, vamos continuar. Bom, hoje nós vamos aprender grau do substantivo, né? Finalizando o substantivo, nós já vimos gênero, número, e agora nós vamos para o grau do substantivo. O grau do substantivo é um dos mais fáceis, né? A gente só tem que prestar bastante atenção e estudar, porque toda matéria ensinada ela tem que ser estudada, porque senão a gente esquece. Bom, o que seria aqui o grau do substantivo? Grau do substantivo é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações de tamanho do ser. Então, o grau, eu vou marcar aqui, ó, grau é a propriedade de exprimir as variações de tamanho do ser. Como assim exprimir variação de tamanho? Então, o grau do substantivo, ele nos ensina a falar, colocar o substantivo no tamanho normal, tamanho aumentado ou tamanho diminuído. Exemplo, o livro no tamanho normal, a gente fala livro. Num tamanho aumentado, a gente fala livrão. Num tamanho diminuído, livrinho. Então, o grau do substantivo ele é composto de normal, aumentado e diminuído, tá? Os graus do substantivo são 2. Os graus do substantivo são 2, aumentativo e diminutivo. O grau aumentativo exprime o aumento do tamanho normal do ser, né? Livro, tamanho normal, livrão, tamanho aumentado. E o diminutivo exprime a diminuição do tamanho do ser. Então, a palavra casa está no grau normal, casinha no grau diminutivo e casarão no grau aumentativo, tá? Tudo bem até aí? Então, grau do substantivo nós temos o aumentativo e o diminutivo, tá? Então, vamos continuar. Formação do grau. Os graus aumentativos e diminutivos têm duas formas. Então ele tem duas formas. O grau, a formação do grau tem duas formas, que é a forma analítica e a forma sintética. O que seria a forma analítica? A forma analítica é quando eu tenho mais de uma palavra, tá? Aqui, ó. Analítica é quando eu tenho mais de uma palavra, mais de uma. A sintética, eu resumo tudo em uma única palavra. Como assim? Por exemplo, olha aqui, ó. Na forma analítica, recebe o auxílio de palavras que dão a ideia de ampliação de tamanho. Então, a forma analítica, você precisa ter algumas palavras que vão juntar o substantivo para dar ideia de tamanho reduzido, diminuído ou tamanho aumentado. Exemplo aqui, ó. Quando eu falo grande, quando eu falo enorme, eu dou ideia de aumentado, aumentativo.
Quando eu falo imenso e colossal, também é aumentativo. Então, aqui, se eu falo que a parede é grande, parede grande está aumentado. Se eu falo parede enorme, também aumentado. Se eu falo fogo imenso e fogo colossal, eu estou dizendo que o fogo é muito grande, é muito fogo. Então, essa é minha forma analítica, quando eu uso duas palavras. Por exemplo, qual seria a forma analítica para eu dar o aumentativo da palavra boca, do substantivo boca? Eu posso falar boca grande, eu posso falar boca grande, eu posso falar boca enorme, tá? Eu posso falar boca enorme, eu posso falar boca imensa, boca colossal. Tudo isso dá ideia de grande. Isso é no meu grau aumentativo. Na forma analítica. Analítica, duas palavras. E na forma sintética. A palavra sintética dá a ideia de sintetizar, diminuir. Então, aí eu não tenho duas palavras como eu tenho aqui, ó, boca grande ou boca enorme. Eu só acrescento o meu sufixo, que ele pode ser o ão, ele pode ser o arel, tá? Ele pode ser o aço. Então, a parede, em vez de eu falar parede grande, parede enorme, parede colossal, eu falo paredão. Aqui, ó, paredão. Eu peguei o radical parede e acrescentei o ão. Então, o aumentativo de parede é paredão na forma sintética. O aumentativo de parede é parede grande ou parede enorme na forma analítica, tá? Outro exemplo aqui, ó. Fogaréu. Isso, fogaréu. Fogaréu, eu peguei o meu radical e acrescentei o arel. Então, isso aqui é a forma sufixa. Aí ficou o aumentativo de fogo na forma sintética, fogaréu, tá? Sufixos são terminações que alteram o sentido original da palavra. Então, toda palavra tem um radical. O que é o radical? É aquele pedacinho que repete sempre. Isso tem também no substantivo derivado, lembra? Pedra, pedreira, pedregulho, pedrada, pedrão, né? Dente, dente, a palavra dente, o radical do dente. Começa sempre com D-E-N-T, dente. Então, eu falo dentista, dentada, dentadura. E aqui, ó, isso aqui é o radical da palavra parede. Quais são os sufixos o sufixo que entrou aqui, ó? O ão aqui, ó, ão. Então, usando o sufixo aumentativo de parede, ficou paredão. De fogo, fogo, isso aqui é o radical. Quando eu coloco o arel, ficou fogaréu. Cas é o radical de casa. Quando eu coloco o arão, fica casarão. E bala, bal é o radical de bala. Quando eu coloco o aço, que é o sufixo aço, fica balaço. Então, ão, arel, arão e aço são exemplos de sufixos, que são palavras que são acrescentadas no radical para formar uma outra palavra, tá? Então, voltando. Aumentativo, o tamanho maior do substantivo, da palavra, é aumentar, tamanho grande da palavra. Boca, bocarra, dedo, dedão, casa, casarão, olho, olhão, pé, pezão, aumentativo. E diminutivo é o tamanho diminuído, né? É você pegar o substantivo e colocar em tamanho pequeno. Então, eu falo dedinho, dentinho, pezinho, casinha, olhinho. Lembrando que o aumentativo, a forma analítica e também a forma sintética. Então, você vai pegar o caderno, aqui nesse cantinho aqui, eu vou fazer aqui,
você vai colocar a data, né? Então, no caso lá, a data você vai colocar dia 21, né? Que é o dia da aula. E você vai colocar assim, grau, vai escrever lá, grau do substantivo. A letra não tá legal não, mas dá para entender, tá? Porque a mesinha aqui é difícil de escrever. Grau do substantivo. Aí você vai colocar aumentativo, aumentativo, no caderno isso, tá? Aumentativo, aí faz caprichado no caderno. Ele pode ser sintético, ou analítico. Analítico. Então, o aumentativo, ele pode ser sintético ou analítico. Aí você vai pular uma linha e vai colocar aqui, analítico. O que é o analítico? Analítico, aí você vai escrever com duas palavras. Com duas palavras, vírgula. Aí você vai colocar boca grande. Então, aqui, ó, boca grande, duas palavras. Isso é para você gravar, tá? É de uma maneira mais simples de você entender. E o sintético, sintético, aí você vai colocar com sufixo. Com sufixo. Aí pode ser o sufixo ão, pode ser o sufixo arrão, arão, pode ser o sufixo aço e etc. Tá? Terminando isso aqui, você pula uma linha. Isso é um resuminho, assim, um lembrete para você colocar no caderno quando você estiver fazendo os exercícios, você consegue olhar e lembrar, tá? A diferença do analítico, quando eu tenho duas palavras, boca grande, igual aqui, ó, grande, enorme, imenso, colossal. Eu preciso de dois termos para que ele seja analítico. E sintético é quando eu uso só os sufixos, ão, arão, aço, etc. Tá? Bom, vamos lá, continuando. Aqui nós temos a relação de alguns sufixos com sentido de aumentativo, tá? Então, alguns sufixos tá aqui com sentido de aumentativo e você não tem a folha, depois você vai ter, mas os que você não conheceu, eu vou escrever aqui e você põe no caderno, tá? Aí você vai escrever assim, ó, pula uma linha, aí você vai escrever no caderno assim, ó, relação de alguns sufixos, tá? Com ão, aí você não escreve não, só quando eu dizer que é para escrever. Ão, com ão a gente tem dentão, carrão, pezão e livrão. Bom, a gente sabe que dentão é de dente, carrão, carro, pezão, pé e livrão, livro. Nenhuma dificuldade aí, né? Bom, agora com aço, eu tenho balaço. Aí você vai colocar no caderno assim, ó. Você vai escrever balaço é o aumentativo de bala. Aumentativo de bala. Aí você vai colocar do ladinho no caderno. Balaço, você vai escrever assim, ó. Balaço é o mesmo que bala. Balaço é aumentativo de bala. Volumaço, volumaço é o aumentativo de volume. Aí você vai colocar no caderno. Volumaço, volumaço é o aumentativo de volume. Animalaço é animal. Animal. Então você vai colocar animalaço. Só os mais difíceis, tá? Os mais fáceis não vai precisar.
é o aumentativo de animal. Corpaço, corpo. Aí você vai colocar aqui embaixo também. Corpaço é o mesmo que corpo. Nossa, que corpaço é aumentativo de corpo. Porcaço, porco, né? Não precisa colocar aqui que esse é fácil. Unhaço, unha. Então, se eu tenho um unhaço, eu tenho uma unha grande, tá? Que termina com ossa. Barcaça, colheraça, mulheraça. Barcaça é o mesmo que barca. Colheraça, colher. Mulheraça, mulher. Aí você vai continuar colocando aqui embaixo, tá? Eu não vou colocar porque não vai ter espaço. Então, embaixo do unhaço você vai colocar barcaça, barca, colheraça, colher, mulheraça, mulher. Mulherona, mulher. Então, não precisa. Arrão, homenzarrão é o aumentativo de homem. Homem. Cãozarrão é o aumentativo de cão. Insetarrão, já ouviu essa palavra? Insetarrão? O que você acha que é? Insetarrão é o aumentativo de inseto. Inseto. Orra, termina com orra. Beisorra é de beiço. Beiço. Cabeçorra, cabeça. Manzorra, mão. Tá? Todos esses que eu estou escrevendo em cima, você coloca bonitinho no caderno, tá? Um embaixo do outro aqui, ó. É porque eu não vou continuar colocando, que vai demorar muito. E também porque não vai dar espaço para tudo. Comarra, bocarra é aumentativo de boca. Naviarra, navio. Fogaréu, fogo. Vozeirão, voz. Boqueirão, boca. O mais usado é bocarra, não é boqueirão, tá? Mas é de boca. Copázio. Copázio é o aumentativo de copo, tá? Que copázio, copo. Balásio também é bala. Então, tem o balásio e tem o balaço, tá? Os dois. Pratásio é o aumentativo de prato. Cartaz, carta. Facalhais, ó, ele já colocou aqui, ó, faca. Lobais, lobo. Ladravais, ladra. Poetastro, poetastro, poetastro é poeta. E medicastro, médico. Tem palavras aqui que a gente quase não escuta, né? Você não escuta falar medicastro, facalhais, você escuta, mas é facão, né? Mas são substantivos que estão no aumentativo, que é o mais correto de se falar, é que a gente vai deixando tudo no popular, a gente vai falando de maneira mais fácil, mas quando cai em prova, em concurso, é esses aqui que caem, tá? Medicastro, paetastro, poetastro, facalhais, copázio. Então a gente tem que saber, tem que pelo menos ter visto para você conseguir resolver na hora, tá bom? Bom, aí continuando. Observação.
Nem sempre os sufixos usados para formar aumentativo expressam sentido de aumentativo. Ah, isso é importante, ó. Nem sempre os sufixos expressam sentido de aumentativo, tá? Porque tem palavras que terminam aqui com ão, ó. Ão, mas elas não significam que elas estão no aumentativo. Elas são assim mesmo na forma normal. Cartão, o nome é cartão mesmo. Tanto que às vezes tem cartão, aqueles cartões que você recebe quando quando é um advogado, né? Ou quando é alguém um mecânico, um pintor, ele tira da bolsa um cartão pequeno, né? E você fala assim, nossa, um cartão não tinha que ser algo grande? Não, é que o nome é cartão mesmo, não está significando tamanho nesse sentido, tá? O portão, o nome é portão mesmo, não é porque é grandão. O ferrão de abelha é pequenininho, aquele ferrãozinho que quando pica você fica preso no seu braço e inflama, né? O ferrão de abelha, ferrão de marimbondo, é minúsculo, mas o nome é ferrão. Então nem sempre que o caldeirão é uma panela um pouco maior. Nem sempre quando termina com ão significa que está no aumentativo. E tem sufixos também que indicam aumentativo, mas que podem também expressar desprezo e caçoada. Então, às vezes, tem palavras que estão no aumentativo que, dependendo do tom de voz e da maneira que você fale, dá ideia de desprezo. Você está desprezando alguém. Ela tem um sentido pejorativo. Então, ela tem um sentido depreciativo. Quer dizer, você está querendo humilhar a pessoa. Quando você fala gentalha, quando você fala beiçorra, olha a beiçorra daquela menina, não se misture com essa gentalha. Então, esses aumentativos, dependendo do tom de voz, da maneira que você coloca na frase, ele tem um sentido depreciativo, quando você quer falar mal de alguém, quando você quer fazer com que aquela pessoa seja humilhada. Então tem um som, uma formação depreciativa, tá? A mesma coisa acontece no diminutivo, mas lá na frente a gente vai ver. Existem algumas palavras que, dependendo da maneira que você fale, você está menosprezando, você está querendo ofender. A gente não deve fazer isso, tá bom? Mas é mais para você saber que gentalha, dependendo do contexto, ela pode estar de maneira debochada, em forma de desprezo. Não necessariamente querer dizer que é gente grande, muita gente. Ela está no sentido de caçoada, tá? Bom, e agora o grau diminutivo. Se o grau aumentativo é tudo no tamanho maior, tudo no tamanho grande, o grau diminutivo é tudo no tamanho pequeno. E também tem a sua forma analítica e também tem a sua forma de sufixo, tá? A mesma coisa que o aumentativo. Na forma analítica, recebe o auxílio de palavras que dão ideia de diminuição de tamanho. Aqui, ó, pequeno e minúsculo. Então, se eu quero dizer que alguma coisa está num tamanho menor, né? Está no diminutivo, se eu uso a forma analítica, eu acrescento uma palavra, formação de duas aqui, ó. E se eu coloco aqui, ó, no minúsculo também. Então, aqui, ó, menino pequeno. Eu posso falar também menino minúsculo. Tô querendo dizer que ele é pequeno. Eu posso falar cão minúsculo ou cão pequeno. Então, a forma analítica, ela tem duas palavras no diminutivo, assim como a forma analítica do aumentativo. E a forma sintética, ela tem sufixos que dão ideia de pequeno, que é o inho, o zito, tá? Anelzinho, papelzinho, cãozito, ideia de pequeno. Então, sufixo é tudo numa palavra só, usando o sufixo que dá ideia de diminutivo.
e analítico usando duas palavras, sendo que uma delas tem que mostrar que eu estou me referindo a algo pequeno, tamanho pequeno. Continuando. Relação de alguns sufixos. Aí você no caderno vai pular uma linha e vai escrever assim, ó. Diminutivos, diminutivos. Aí tem alguns aqui que se você não souber o que é, eu vou escrever e você vai colocar no caderno. Um embaixo do outro, igual a gente fez comentativo. Então vamos lá. Vê se você consegue acertar. Sapatinho é o diminutivo de quê? Sapato. Carrinho, carro. Facinho, né? Dentinho, dente. Irmãozinho, irmão. Mulherzinha, mulher. Florzinha, flor. Mosquito, mosca. Mosquito, mosca. Esse você pode colocar no caderno, tá? Então, você pode colocar lá, que eu não tenho espaço, vou colocar aqui. Embaixo do diminutivo, você pode colocar mosquito, mosquito, traço, mosca. Casita. Ah, ela tem uma casita. Casita é o mesmo diminutivo de casa. Cãozito é o diminutivo de cão. Aí você vem lá no caderno. Cãozito é o diminutivo de cão. Florzita, flor. Aí você vai colocar florzita, flor. E riacho? Riacho é o quê? Diminutivo de rio. Toda vez que eu falo um riacho, é porque é um rio pequeno, com poucas águas. Riacho, rio, extensão menor de água. Penacho. Penacho é pena. Aí você vai colocando um embaixo do outro aqui, tá? Ó, os que eu colocar, você vai colocando um embaixo do outro aqui. Penacho, pena. Populacho. Populacho é o mesmo que popular. Popular, populacho. Fabrícula é o mesmo que fábrica. Ah, ele tem uma fabrícula. Fabrícula, uma fabricazinha pequenininha, uma fabrícula. Montículo é o mesmo que monte. Monte. Partícula, parte. Lugarejo, lugar. Ele mora num lugarejo, lugar pequeno. Vilarejo é uma vila pequena. Animalejo é um animal pequeno. Animal. Rapazelho, ninguém fala isso, né? Rapazelho, rapaz. Antiguelho, antigo. Antiguelho, antigo. E viela? Viela é o quê? É uma vila pequenina. Viela, uma vila. Ruela é uma rua pequena. Filete é um fio, um filete, um fio de água. Corpete é corpo. Desses aí tem algum que você já ouviu? Então, filete, fio, corpete, corpo. E folheto, folheto, folha. Poemeto, poema. Maleta, mala. Colherzinha, colher, simples.
canicho, cano, barbicha, barba. Barbicha você já deve ter ouvido falar, né? Ah, ele tem uma barbicha, uma barbinha fraquinha, ralinha, pequenininha. Burrico é burro. E namorico, ele está de namorico, ele está de namorico, ele está de namoro. E vidrilho, vidro. Esquadrilha é uma esquadra, esquadrilha é menor que a esquadra. Espadim, espada. Flautim, flauta. Festim, festa. Sacola, saco. Aldeola, aldeia. E bandeirola? Bandeira. Ilhota, ilha. Meninote, menino. Papelucho, papel. Homúnculo, homem. Um homúnculo, quase furúnculo, né? Um homúnculo, homem pequenino. Glóbulo, globo. Fórmula, fórmula é o mesmo que forma. E célula, célula é célula mesmo. Indica tamanho pequeno, tá? Mas não tem, assim, algo normal de célula. Célula é pequeno. Não existe céu, tá? Célula é algo pequeno, tá bom? Então, esses diminutivos você também tem que saber, que vai cair no teste, vai cair nos exercícios. O que é um antiguelho? O que é uma partícula? O que é um meninote, um papelucho, um homúnculo, um folheto, um poemeto, uma maleta, tá? Todos esses diminutivos você tem que estudar, tá bom? Continuando aqui. A mesma coisa do aumentativo também acontece. Você viu que é tudo igual? Aumentativo tem a fórmula analítica e sintética. Diminutivo também tem analítica e sintética. Aumentativo também existem sufixos, né, que formam o diminutivo, mas não tem o sentido diminutivo. A palavra já é do diminutivo e ela é assim porque é, não é porque ela está querendo mostrar que é algo pequeno. É no diminutivo mesmo, por exemplo, um corpete. Corpete é o nome que se dá a um tipo de vestimenta, né? Um corpete. Não é porque é pequenininho, é porque o nome é esse. Cavalete também é uma moldura onde a gente pendura tela para pintar, quadros, essas coisas. Mas não é porque ele é pequenininho, é porque o nome é cavalete, tá? Não é o diminutivo de cavalo, é uma armação de madeira onde você pendura quadros para você poder pintar ou expor uma obra, alguma coisa. Então, é um cavalete, não é porque é um cavalo pequeno. Cartilha é o nome de um livro que é usado, hoje em dia nem tanto, mas era muito usado para ensinar as crianças a aprenderem a ler, onde tinha o A, B, C, D, B, A, Bá, Bé, Bi, né? A cartilha era o nome de um livro, não significa que é uma carta pequena. Então, nem sempre as palavras ela têm um sentido, aparecem os sufixos de diminutivo, igual o et é sufixo, né? Igual o ilha é sufixo de diminutivo, mas não é, nem sempre ela significa que está falando que alguma coisa está em tamanho pequeno. Não, o nome dela é esse mesmo,
tá? E também, assim como o aumentativo, existem sufixos no diminutivo que podem expressar carinho, podem expressar afetividade, tá? Não porque tá pequenininho, é porque indica carinho, afetividade. Por exemplo, quando eu falo assim, mãezinha, filhinho, irmãozinho, eu tô querendo mostrar carinho. Quando eu coloco algumas palavras no diminutivo, significa que eu estou falando com carinho, não significa que é um irmão pequeno, uma mãe pequena, um filho pequeno. Eu estou mostrando, querendo mostrar para quem está ouvindo ou lendo que eu tenho carinho, eu estou mostrando o meu carinho. E também pode ter o sentido pejorativo e depreciativo, igual foi o problema lá do aumentativo, né? São palavras que a gente fala às vezes com intenção de ofender, magoar, né? Exemplo aqui, ó, gentinha, livreco. Gentinha é o diminutivo pejorativo de gente e livreco é de livro. Se eu falo assim, aquele autor foi que escreveu aquele livreco, quer dizer, um livro sem importância, um livreco. Aquela gentinha, não se mistura com aquela gentinha. Então, pessoas sem importância. Então, são diminutivos que dão essa ideia de pejorativo, tá? Agora, presta atenção aqui nesse plural dos diminutivos. Tem uma regra, tá? Quando o diminutivo termina com zinho ou zito e você vai passar para o plural, tem uma regrinha para fazer isso. Exemplo, primeiro a gente flexiona o substantivo do grau normal. Então, aqui, ó, primeira coisa que eu faço, ó, limão é o substantivo. Primeiro eu passo para o plural. Qual é o plural de limão? Limões. E depois que eu faço isso, depois que eu passo para o plural, o que eu faço? Eu retiro o S da palavra e acrescento o sufixo zinho e zito. Como assim? Por exemplo, aqui, ó. Se eu quero passar para o diminutivo plural a palavra limão, quero passar para o diminutivo plural, é diminutivo plural, tá? É as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero passar para o diminutivo plural. O que eu faço? Primeira coisa, eu pego a palavra e passo para o plural. Eu fiz aqui, ó, limão, limões. Depois, o que eu faço? Eu arranco o S, ó. Aqui, ó, limões. Arranco o S e coloco o zinho. O S que estava aqui, ó, eu jogo para cá, ó. Aí vai ficar limõezinhos. Entendeu? Ó, limõezinhos. Mesma coisa que o cão. Olha o cão, ó. Cão tá no grau normal. Eu quero passar para o diminutivo plural. O que eu faço? Primeira coisa, eu passo para o plural. Plural de cão é cães. Passei para o plural. O que eu faço agora? Arranco o S. Aí vai ficar cãe. Aqui, ó. Cãe. Depois que eu arranco o S, eu coloco os itos. Podia ser o zinho também, tá? Pode ser cãezinhos ou cãezitos. Os dois estão certos. Tirei o S, coloquei os itos, ficou cãezitos. Exemplo aqui de um outro aqui, ó. Amor. Eu quero passar para o diminutivo plural. Primeiro eu passo para o plural. Ó. Qual é o plural de amor? Plural de amor é amores. Passei para o plural. O que eu faço agora? Arranco o S. Ó, amore. E acrescento aqui o zinho aqui, ó. Acrescento o zinho aqui, ó. Amorezinho. E o S que eu arranquei? Ele não era aqui, ó. Eu tiro daqui e jogo para o final. Então, vai ficar amorezinhos. Fácil, né? Muito fácil.
Outro exemplo aqui, ó, que eu vou dar para você fazer, ó. Leitão. Qual é o diminutivo plural de leitão? Eu quero que você trave agora o vídeo e faça aí para mim. Qual é o diminutivo plural de leitão? Faz, pausa o vídeo, faz e depois você volta para ver se você acertou. Pois bem, então o que eu faço aqui primeiro? Leitão, eu passo para o plural. Qual o plural de leitão? O plural de leitão é leitões. Leitões. Vou passar para o diminutivo plural. Passei para o plural, arranco o S daqui. Aí eu ponho leitões, ó, leitões. Põe um zinho, ó, zinho, porque eu quero pequenininho, é o diminutivo. O S que estava aqui eu tiro daqui e jogo para o final. Então vai ficar como? Leitõezinhos. Leitõezinhos. Só mais uma. Passa para o diminutivo plural a palavra colher. Colher. Passa para o plural. Pausa o vídeo, faz, depois volta para ver se você acertou. Então vamos lá. Plural de colher, colheres, colheres. O que eu faço agora? Tiro o S, aí vai ficar colheres, põe um zinha, porque é o diminutivo, zinha. O S que estava aqui eu jogo para o final. Então vai ficar como? Colherezinhas. Tá bom? Acertou? Acertou o leitão e acertou a colher? Muito bem. Se você acertou, você entendeu. Se você não acertou, volta um pouquinho mais para você ouvir a explicação de novo e entender. Se não entender ainda, faz contato comigo pro WhatsApp, tá? Para a gente poder conversar e eu explicar para você. Continuando aqui. Outros exemplos aqui, ó. Outros exemplos do diminutivo plural. Diminutivo plural. Diminutivo plural. Exemplo aqui, ó. Pão. Passei para o plural. Pães. Tirei o S. Coloquei o zinho. Pãezinho. O S que estava aqui, joguei para o final. Pãezinhos. Só isso. Então, qual é o diminutivo plural da palavra pão? Pãezinhos. É pão pequenininho. Vários pães pequenos, pãezinhos. Pé. Vamos aqui para o pé. Pé. Passo para o plural. Plural de pé, pés. Tiro o S. Coloco o zito ou zinho. Os dois são sufixos de diminutivo. Pézito, o S que estava aqui, joguei para o final. O S que estava aqui, joguei para o final. Então, ficou pézitos, pezinhos. A mesma coisa nos outros. Papel, papeizinhos. Nuvem, ó. Nuvem, passei para o plural. Nuvens. Tirei o S. Coloquei o zinha. Nuvenzinha. O S que estava aqui, joguei para o final. Nuvenzinhas. Farol, faróizinhos. Funil, funizinhos. Animal, animaizinhos. Túnel, tuneizinhos. Tá? Todos têm a mesma construção. Tudo bem? Entendeu? Fácil. Passa para o plural, arranca o S, coloca o zinho ou zinha, o S que você tirou, joga no final. Só isso. Facinho, facinho. Tá? Continuando aqui. Os substantivos terminados em R
admitem mais de um plural no diminutivo, tá? Exemplo, ó, florzinhas ou florezinhas. Flor, o plural, flores. Arranco o S, coloco o zinha. Florezinhas. O S que estava aqui eu joguei, foi errado, o S que estava aqui joguei para o final, né? Florezinhas ou florzinhas, então aceita os dois, tá? Colherzinhas ou colhere, que tirou o S aqui, né? Colherezinhas, os dois estão certos, ok? Gramática tem muito isso, tá? É muito difícil em gramática, é sempre assim. Sempre tem as exceções, sempre tem algo a mais, sempre tem um jeito ou outro que também está correto, tá? Por isso que a gente tem que estudar para colocar tudo isso aí na cabeça. Vai fazer as tarefas, depois nós vamos corrigir. Espero que vocês tenham entendido, esteja tudo fácil para você. Se não tiver, é só fazer contato. Um abração, fica com Deus e se cuida.